Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos continuar analisando a prova da URGS, mas vamos entrar mais especificamente agora na prova de redação. Então, por favor, desde já, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos esse conteúdo, curte o vídeo para que assim esse material chegue a mais gente que está se preparando para essa prova, né? Então vamos entender o seguinte: desde 2018 a prova da URGS apresenta um texto motivador, apenas um. Antes, a URGS apresentava uma espécie de reflexão a respeito do assunto sobre o qual o candidato deveria escrever. E aí, dentro dessa reflexão, às vezes eles selecionavam alguns trechos de um texto, outros de outro, enfim, iam fazendo uma espécie de miscelânea, né? Mas tudo dentro de um único texto, né? Tudo ia sendo apresentado ao longo de um único texto, né? Mas eles apresentavam várias ideias de vários autores dentro desse texto que comentava então o assunto sobre o qual o candidato deveria escrever. A partir de 2018, a URGS começou a apresentar um texto dissertativo, geralmente uma crônica, um artigo de opinião, e o candidato, a partir de então, foi instigado a escrever sobre esse texto, sobre o tema, sobre os assuntos abordados por esse texto, né? O candidato deve se posicionar a respeito desse texto. E, dentro desse padrão, a cada edição, a URGS propõe que o candidato se imagine numa determinada situação. Então, já houve edição em que o candidato deveria imaginar que estava respondendo ao autor do texto, escrevendo uma carta para o jornal em que o texto foi publicado. Já houve edição em que o candidato deveria se imaginar participando de um grupo de estudos discutindo os assuntos do texto apresentado. Enfim, as situações são variadas, né? E por isso a URGS sugere, inclusive, que o candidato se dirija a um determinado grupo de pessoas na sua redação. Então é interessante começar o texto com um vocativo. Tudo depende da situação apresentada, né? Então, vamos começar analisando a última proposta de redação para as coisas ficarem um pouco mais claras, né? Eu tenho aqui, estou projetando aqui a prova de 2025, né? Temos aqui a prova que é a do segundo dia, né? A partir de 2025, a prova de redação ficou separada da prova de língua portuguesa, né? Então a prova de redação acontece no domingo, a prova de língua portuguesa acontece no sábado, né? E junto com redação nós temos língua estrangeira, física, química e biologia, né? Vamos direto aqui para a página 27, que é a página em que aparece a prova de redação, né? E aí, na última edição, eles davam a seguinte orientação: considere abaixo o texto Incêndio no Museu Nacional provoca reflexão, Brasil é um país sem memória, de autoria do jornalista Leonardo Lixotti, publicado no jornal O Globo em 8 de setembro de 2018. 2018, né? Então é um texto relativamente antigo, né? Já tem, enfim, quase 7 anos, né? O Leonardo Lixotti é autor de outro texto que já foi tema da URGS, que já foi usado como proposta de redação da URGS, proposta de redação de 2020, que tratava da música popular, né? Ele fazia uma longa reflexão sobre a música popular brasileira contemporânea e coletava, né, os depoimentos de músicos, de compositores, enfim, de vários artistas, e a partir disso, então, o candidato deveria se posicionar a respeito das ideias apresentadas pelo Leonardo Lixotti, né? Aqui nesse texto, o Leonardo Lixotti faz algo parecido, mas sobre esse tema, né? Sobre o Brasil ser um país sem memória, né? Então ele também coleta depoimentos de vários pensadores. Vamos ao texto. Das chamas que consumiram o Museu Nacional, parecia se erguer, palpável como os fragmentos de documentos incinerados que também se erguiam dali, a confirmação do fracasso do Brasil em gerir sua memória. Como se o crepitar do fogo chiasse a frase que, de tão repetida, se tornou um traço incontestável de nossa personalidade. Somos um país sem memória. Mas para além do lugar comum, o que significa essa afirmação? Como nos tornamos uma nação que deixa sua história queimar, quando não voluntariamente a demole em nome da construção de algo mais moderno, seguindo a bênção maldição de sermos o país do futuro? Outra definição possível do Brasil?
O Globo conversou com pessoas que lidam com o tema e o pensam de diferentes formas. No desdobramento que elas fazem da frase "o Brasil é um país sem memória", se desenha a consciência de que há aqui muitos países e muitas memórias. Ou, como acredita o escritor Alberto Mussa, há país de menos para dar conta de suas memórias. O Brasil não formou ainda uma noção de nacionalidade. Com o fim da escravidão, uma espécie de esboço de nação começou a surgir, uma sociedade que pôde gerar um Machado de Assis ou mesmo um Noel Rosa, afirma Mussa. Mas então veio um projeto estatal de embranquecimento do Brasil, com estímulo tremendo à importação de pessoas, sobretudo da Europa. A imigração não é um problema, mas essas pessoas foram beneficiadas pelo sistema e em 2 gerações se tornaram a elite do Brasil, uma elite que não se identifica com o país. Mussa ressalta que não defende ingenuamente a recuperação do mito da cordialidade ou da democracia racial, mas sim que uma nação é formada pela contribuição de diversos povos. Seria importante que o pensamento filosófico europeu tivesse o mesmo valor do pensamento mítico iorubá ou tupinambá. Assim que se constitui uma nação. Quando para você um cesto indígena não significa nada, ou um tambor apreendido num terreiro de candomblé no início do século XX, você não tem como cuidar dessa memória. Para se ter uma ideia, não temos nem um gentílico que nos designe, porque brasileiro, originalmente, é o português que veio aqui para pegar pau-brasil e vender lá. É uma atividade. Isso é muito simbólico do que o país passa. Estudioso da história da presença africana no Brasil, o escritor e músico Espírito Santo ataca o mesmo ponto e se refere a uma elite desenraizada que se comporta como europeus de segunda classe, ressentidos de sua suposta condição de asilados, degredados, piratas sem navio para fugir de uma ilha estranha já saqueada. Ele faz questão de diferenciar Brasis quando reflete sobre como o país lida com sua memória. A grande maioria dos brasileiros cuida de forma exemplar de nossa memória por meio de inúmeras manifestações culturais, disponíveis à atenção das instituições destinadas a organizá-los e conservá-los, como as universidades, os museus. Mas o que fazer quando essas instituições assumem a condição de espaços exclusivos de ascensão social para uma certa casta que se sente estrangeira e que exerce poder por meio de arcaicos mecanismos de exclusão social de parte majoritária de nossa população? Sob outra perspectiva, a desvalorização da memória no âmbito institucional seria reflexo da própria forma como um país lida com a cultura e a pesquisa. É o que pensa o antropólogo Roberto da Mata, que trabalhou por cerca de 30 anos no Museu Nacional. O Brasil não tem lugar para pessoas que fazem pesquisa, investigação e trabalho intelectual. Essas pessoas existem, mas ninguém se interessa. Tanto que temos o ditado: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Educar no Brasil é tarefa de quem não sabe, definir da Mata. Apostamos na ignorância, nada que não tenha a ver com algo prático, como ganhar dinheiro ou dar tiro em bandido, atrai atenção. Autor de A Utilidade do Inútil, o filósofo italiano Nuccio Ordini lembra que na mitologia greco-romana a deusa da memória, Mnemosine, era tida como a mãe de todas as artes e de todos os saberes. Perder a memória significa abrir mão de interrogar o passado para compreender o presente e prever o futuro, diz o filósofo, que marca a diferença entre memória e raízes. A memória nos ajuda a conhecer os grandes valores que unem toda a humanidade. Em contrapartida, as raízes são instrumentalizadas para construir uma perigosa narrativa da história fundada sobre uma ideia estática de identidade, como os nacionalismos europeus que estão gerando formas perigosas de racismo. Homero não é grego, assim como Jorge Amado não é brasileiro. A cultura é um patrimônio universal. Na Grécia Clássica, contra a antropóloga Regina Abreu, professora da pós-graduação em Memória Social na Unirio, praticavam-se longos exercícios de memorização, de declamação, de repetição de fatos considerados importantes. Memória é trabalho, ela não se faz espontaneamente, é preciso convocar uma vontade de memória, afirma a antropóloga, que defende que apenas o Estado pode assumir essa responsabilidade em instituições como o Museu Nacional. O trabalho ali empreendido é invisível, envolve muitos anos em pesquisa. Tudo isso não traz visibilidade. Quem pode financiar este trabalho? O poder público. Nossas elites econômicas, infelizmente, não estão interessadas em memória nacional. Preferem viajar para a Disney ou visitar o Museu do Louvre em Paris. Como dizia Euclides da Cunha, elas continuam cegas aos quadros reais das nossas vidas.
Segunda parte do texto, disputa simbólica. A memória, muitos dos entrevistados notam, é um espaço importante de disputa simbólica. É sintomático, por exemplo, que uma das primeiras declarações oficiais após o incêndio fizesse referência à lembrança da família imperial e não às pesquisas ou ao acervo do Museu Nacional. É na memória que definimos o que é mais importante e o que é menos. Ela não abarca tudo, é uma ilha de edição, afirma, citando o Ali Salomão, a historiadora Karen Workman, fundadora do Museu da Pessoa. Quem está editando? É um poder imenso, porque isso influencia todos os valores do país. O Museu da Pessoa nasce dessa consciência ao se afirmar como um museu no qual toda e qualquer pessoa pode integrar essa memória coletiva. Rui Castro, autor de biografias de personagens como Garrincha e Carmen Miranda, também chama a atenção para esse poder imenso. Há várias passagens na história cultural do Brasil que foram reescritas 20 ou 30 anos depois de acontecidas, e foi essa versão que passou a prevalecer. Como dizia George Orwell, quem controla o passado, controla o presente, e quem controla o presente, controla o futuro. Então, texto publicado no jornal O Globo, né? Ele foi acessado pela URGS no dia 2 de outubro de 2024, mas é um texto, como a gente viu, né, de 2018, 8 de setembro de 2018. Bom, vamos lembrar o seguinte, o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, né, que se refere ao texto, aconteceu no dia 2 de setembro de 2018. Né? Na época, muito se falou sobre esse incêndio, inclusive a gente vivia as eleições de 2018, né, eleições muito disputadas, e isso, inclusive, também foi assunto, então, daquela disputa eleitoral. Né? Bom, aí vem a proposta da URGS. Tá? Até aí tivemos o texto do Leonardo Lixotti. Né? Aí diz assim a proposta. Ó. O texto acima vale-se de um fato traumático da história recente do Brasil, o incêndio que provocou grande destruição do Museu Nacional e de seu acervo, para refletir a respeito de um tema importante para compreender a sociedade brasileira, contido no subtítulo em forma de pergunta: o Brasil é um país sem memória? Como se pode ver, trata-se de um assunto complexo, passível de ser expandido em diferentes direções. Antes de tudo, porém, refletir sobre o tema é urgente e atual, exigindo a participação de vários setores da nossa sociedade. Isso posto, considere a seguinte situação. Imagine, agora que vem a proposta de verdade, imagine que você é morador de alguma região do Rio Grande do Sul, entre as que recentemente foram afetadas pela maior enchente que já atingiu o estado, o que causou danos enormes aos patrimônios público e privado e também à vida das pessoas residentes nesses locais. Passada a catástrofe, um grupo de cidadãos do estado lança a ideia de construir em uma região a ser definida futuramente um espaço, um memorial, que reunirá a maior quantidade possível de materiais diversos, informações, dados, testemunhos, imagens relativos à enchente. O fato é que essa ideia encontrou resistência junto a outros grupos da sociedade organizada. Para esses, um acontecimento de tamanhas proporções deve ser esquecido, devido ao sofrimento causado a tantas pessoas. Em uma audiência pública ocorrida para debater a viabilidade ou não de construção desse espaço, o grupo autor da ideia apresentou o texto acima como forma de argumentar favoravelmente a sua proposta. Como você pode imaginar, esse texto causou grande controvérsia entre os presentes na audiência, motivo pelo qual foi criada uma comissão que ficou encarregada de apresentar em nova audiência pública argumentos sobre a pertinência das ideias contidas no texto à situação em questão. Agora, essa parte é importante, tanto é que está em negrito, né? Considere que você faz parte dessa comissão e que deverá apresentar seu ponto de vista sobre a adequação das ideias formuladas pelo autor do texto para refletir sobre a viabilidade ou não de criação de um espaço de memória da catástrofe, das enchentes, né? Em outras palavras, você acha que os argumentos apresentados por Lixotti referentes à construção da memória no Brasil podem ser aplicados para discutir a construção ou não de um espaço de memória relativo à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul? Você deverá organizar seu ponto de vista em um texto dissertativo que será lido por você na próxima audiência pública, em que estarão presentes grupos favoráveis e contrários à proposta. Bom trabalho!
As instruções da URGS são sempre essas aqui, né? A versão final do seu texto deve conter um título na linha destinada a esse fim. Temos uma linha reservada para o título na URGS, né? Deve ter extensão mínima de 30 linhas, excluído o título. A quem disso, seu texto não será avaliado, e máxima de 50 linhas. Segmentos emendados ou rasurados ou repetidos ou linhas em branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas. E ela deve ser escrita na folha definitiva com caneta em letra legível de tamanho regular. Muito bem, essa é a proposta do último vestibular da URGS, né? Então, o que a URGS espera, né, é que o candidato escreva um texto se posicionando a respeito desse assunto, né, e discutindo essas questões, né, discutindo, então, o direito à memória, né, a necessidade de a gente preservar a memória, de a gente refletir sobre o que aconteceu e, mais especificamente, sobre o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, nas enchentes de maio de 2024, né? Já faz um ano, então, que essas enchentes ocorreram, né? O candidato, então, não precisa ter nenhum pudor de usar a primeira pessoa. A URGS, inclusive, estimula isso, né, com a sua proposta, né? E às vezes ela faz, inclusive, pedidos explícitos para que o candidato use a primeira pessoa, para que o candidato se posicione claramente em primeira pessoa, tá? Algo que é bem diferente da redação do Enem, né? Então, hoje, pessoal, eu vou parar aqui a análise para a gente continuar essa conversa no próximo vídeo, em que eu vou apresentar uma sugestão de como organizar o texto, né? E depois a gente vai ler alguns textos que se saíram muito bem no vestibular da URGS, para vocês terem uma ideia de como os candidatos têm escrito as suas redações para garantir uma boa nota. Então é isso aí, pessoal. Curtam o vídeo, por favor, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, valeu, feito!